com a gente. A Marli, boa noite, Marli, ela pergunta assim, qual é o significado de Mateus 24:19? Ai das que estiverem grávidas naquele dia. E por quê? Tá. Você tem aqui, né, nessa parte, tanto ai das que estiverem grávidas, orem para que a fuga não se dê no inverno nem no sábado, os que estiverem lá no eirado, né, não desça para tirar de casa alguma coisa, né, o eirado aqui seria lá no quintal, né, de malhar o trigo, ou o eirado em cima da casa, né, onde eles usavam, né, essa parte mais alta aqui, tanto usavam para meditação, para caminhada, né, ou lá distante, fora, longe, onde usavam para trabalho. Se você está fora de casa, não volta para casa, né? Essa é a ideia dos que estiverem no eirado. Aqui Jesus está falando de uma situação complicada, que é a situação da invasão e destruição de Jerusalém. Lembra, né, que Jesus começa a falar em Mateus 24 sobre o templo. A conversa é lá no templo. Olha que construção. Jesus diz, vai ser destruído. Como que será isso? Quando que será isso? Jesus fala, vai ser assim. Aí Jesus fala dessa progressão que culminará na sua volta. Agora, se você pensa assim, nas invasões que aconteciam das cidades, uma das vítimas era sempre as mulheres grávidas. Elas não conseguiam correr para fugir, tinha dificuldade, eram capturadas, né? E no mundo daqueles dias era uma crueldade muito grande, porque eles capturavam essas mulheres grávidas, arrancavam uma criança do ventre, cortavam a criança no meio, na frente da mãe, e depois matavam a mãe, se ela já não morresse naquele parto, né, cruel que eles faziam. Era uma prática terrível. Então Jesus fala, olha, quando Jesus diz, ai das que estiverem grávidas, Jesus está falando da natureza da invasão, da natureza da violência que seria patrocinada naquela invasão. E Jesus fala da natureza daquela invasão de Jerusalém para falar da natureza da crueldade, do trato da humanidade com a igreja dele. Ele está dizendo, olha, Jerusalém será invadida. Do jeito que Jerusalém será invadida e torturada e tratada de forma dura, o levante do mundo, da sociedade pervertida contra o povo dele, será da mesma natureza que seria o levante de Roma na destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída no ano 70. Ou seja, o que Jesus disse que aconteceria aqui, né, a profecia de Jesus do ano 33 se cumpre 37 anos depois, no ano 70, quando Tito invade Jerusalém e a cidade é destruída. Então, aqui Jesus está falando da natureza, da gravidade da invasão. Ele diz, olha, se for no inverno é pior, no inverno é difícil para correr e fugir. Vai ser tão repentina que não tem tempo para você descer do eirado, descer lá do telhado da cumieira, onde está trabalhando, correndo, e voltar na casa, pega os documentos, pega dinheiro, Não, Jesus está dizendo, daí mesmo, se você quiser, já fuja, porque será repentino, será cruel. Então, a natureza da perversidade, da crueldade da invasão romana, reporta a natureza, né, dessa invasão de Roma a Jerusalém, destruindo Jerusalém. Curioso, né? Jesus falou, não ficaria pedra sobre pedra. Quando ele invadiu Jerusalém, ele arrancou até os alicerces, porque existia um mito de que havia ouro. Porque no templo antigo havia ouro. Agora esse templo não, esse templo é aquele que foi construído nos dias de Esdras, que depois foi reformado por Herodes o Grande, mas era um templo simples. Não era um templo com toda a suntuosidade dos dias de Salomão, mas o que corria era aquele templo de Salomão. Então eles pensavam que tinha templo escondido, que tinha ouro escondido em algum lugar no templo. Então cavaram até os alicerces procurando ouro. Não ficou de fato, como disse Jesus, pedra sobre pedra. E a invasão de Roma em Jerusalém foi cruel, foi cruel. O Flávio Josefo diz que o sangue,
na praça central de Jerusalém, batia no arreio dos cavalos. Dava na altura do arreio dos cavalos. Olha como foi um fato cruel. É disso que Jesus está falando. Ai das grávidas, coitada das grávidas. Foram tratadas assim. Se fosse no sábado, a cidade cheia, porque era o momento da adoração, o templo cheio. Imagina, o templo Jerusalém sendo cercada, sitiada no sábado. O povo de todo lugar estava lá para a adoração. Então não dava nem para fugir. Então Jesus ora para não ser no sábado, ora para não ser no inverno. Ai coitada das grávidas. É grave, é uma invasão cruel. E Jesus está dizendo, olha, do jeito que foi cruel nos dias da invasão de Jerusalém, será um levante cruel da iniquidade contra a retidão, da não igreja contra a igreja de Jesus nos dias do fim. É isso que Jesus está falando aqui no sermão. E o Rafael de Souza Fernandes, ele dá boa noite, Rafael. Sobre Mateus 24 ainda, mesmo texto, no versículo pergunta assim: o amor de quase todos se esfriará. Aí ele pergunta, há alguma diferença no contexto? Pois em outras versões o versículo diz que o amor de muitos esfriará. Aí ele pergunta se há alguma diferença de hermenêutica na hora da interpretação. O todos esfriará ou muitos esfriará? Na verdade, aqui nem é o problema de quase todos ou muitos, porque o entendimento é bem dizer o mesmo, não é? O amor de quase todos ou de muitos, né? No grego é de muitos mesmo a ideia, mas não de todos. Ou seja, a ideia aqui do grego é polon, de poléu, né? Ou seja, é de muitos, né? De polos, enfim, etc. A ideia de maioria, né? De maioria, de grande parte, ou seja, de uma grande fatia, mas não de todos. Então, a ideia é que o amor realmente das pessoas vai diminuir, mas não de todos, não de todos. Né? A grande fala de Jesus aqui, por que não é de todos? Por que o amor não vai esfriar completamente? Porque o povo de Deus, amado por Deus, que ama a Deus e aprende a amar a si mesmo e ao próximo como a si mesmo, esse amor ele vai continuar. Vai continuar. É o amor à palavra, o amor ao Deus da palavra, o amor ao próprio povo de Deus. Esse amor não vai terminar, porque esse amor é de Deus para o seu povo, pelo seu povo, ele não vai terminar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 tem tudo a ver com isso, porque Paulo vai descrevendo o sofrimento do povo de Deus, a dificuldade do povo de Deus. São principados, são potestades, são lutas que vão se intensificando. Às vezes falta roupa, às vezes falta comida, às vezes o povo de Deus é assassinado, a violência aumenta e a gente vê isso acontecer, mas o amor de Deus pelo seu povo não acaba, não termina. Esse amor não é tirado do seu povo. Então, por isso, o amor de muitos, ou de quase todos, mas não de todos, né? É essa a ideia mesmo, não vai acabar. O polos aí, né, ele fala de uma grande quantidade, né? Então, algumas versões traduzem, né? A versão aqui atualizada traz de quase todos, nesse sentido de que a tradução do polos aqui pegou grande parte, ou seja, seria a maioria, né? E contrastando com todos. Ou seja, não é de todos. Isso